Hoje, 15 de junho, é celebrado em todo o mundo o Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A data é muito importante porque, apesar de tantas leis e estatutos que protegem e preservam os direitos das pessoas com mais de 65 anos, ainda há muito que ser feito. Principalmente porque os índices de violência contra essas pessoas só aumentam. Não estamos falando só em violência física, não. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a presidente do Instituto Ame Suas Rugas, Rosane Magali Martins. Bom dia, Rosane. Obrigada pela presença. Obrigada. Os idosos são mais vítimas de violência física ou psicológica? As denúncias que a gente acompanha dizem que eles são vítimas tanto da violência física quanto psicológica. A psicológica é mais difícil de identificar, até porque o idoso, a pessoa idosa, ela não busca os órgãos para denunciar uma agressão verbal, um menosprezo que ela tem no trânsito, na rua. Então, fica mais difícil de identificar. Mas ela sofre tanto uma quanto a outra. E essa violência ainda vem de pessoas mais próximas a ela? A maioria das vezes a violência contra a pessoa idosa, ela vem primeiro dentro da casa pelos próprios familiares, dos filhos e dos cônjuges. E dentro da casa, a maior vítima de violência é a mulher. Fora da casa, a maior vítima da violência, que é a violência urbana, é contra os idosos. E geralmente, tanto homens quanto mulheres, as maiores vítimas são as que estão acima dos 80 anos, quando a gente já tem quadros de demência, de fragilidade, onde o idoso não pode fazer a denúncia. Então é aí que ele é maior vítima. A negligência ou o desrespeito às leis, por exemplo, o Estatuto do Idoso, também está sendo visto como uma forma de violência? Também, mas quando a gente fala da violência e o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que nós temos que divulgar o que seja violência. Então tem a violência estrutural, que são as que a gente registra no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, a gente tem um alto índice de óbitos e de acidentes por idosos que caem, por exemplo, caminhando na rua, subindo no transporte coletivo. Então isso é uma violência que o idoso está sendo vítima e que o poder público tem que sanar. Não adianta você dizer que é só o problema dentro da casa, na família. Mas seria uma negligência da acessibilidade, é uma negligência estrutural, por exemplo, a negligência de um idoso estar ganhando um salário que não dá conta para ele até se alimentar. Ele não tem condições de comprar o alimento que o médico receita no postinho de saúde. Isso é uma violência contra a pessoa idosa. Quais os pontos do Estatuto do Idoso que você considera que são mais desrespeitados? Eu não vou pro estatuto, porque quando a gente vai para a lei, a gente está indo no máximo da violência. A gente sempre diz o seguinte: a gente tem que rever as nossas ações em casa, como é que a gente está educando os nossos filhos e como é que esses filhos estão tratando as pessoas que estão envelhecendo, porque é uma onda de violência. A gente aplicava a violência contra a criança, agora a gente está aplicando a violência contra a pessoa idosa. E quando uma criança é agredida, a gente ainda tem uma solidariedade. O idoso não. Quando a gente vê uma denúncia de maus tratos contra a pessoa idosa, as pessoas geralmente condenam e ainda dizem assim: por que essa pessoa está sendo vítima de violência? Deve ter sido um péssimo pai quando jovem. Então, além disso, tem um agravante da discriminação contra a pessoa que está envelhecendo. Isso é gravíssimo. Nós temos aqui um folder que você trouxe desse dia, 15 de junho, não sei se vai aparecer muito bem. Silêncio e cumplicidade. Notificar e cuidar. A gente tem um problema hoje no Brasil estrutural, que é o seguinte: a gente não tem uma rede eficaz. Por exemplo, se eu denuncio que uma pessoa idosa está sendo vítima da violência, seja ela qual for, nós não temos órgãos instituídos em todos os municípios do país que atendam essa pessoa violentada, e muito menos onde protegê-la. Então isso para mim, hoje, o dia de 15 de junho, o mais grave é a gente criar uma consciência e criar essas redes de proteção. Porque senão o idoso disca, por exemplo, Disque 100, e quem é que vai atendê-lo? Quem é que vai protegê-lo? Quem é que vai tirar daquela família que está agredindo? Ele vai colocar esse idoso aonde? Esse é um momento de reflexão sério. A gente percebe que hoje tem bastante programas voltados à pessoa idosa, mas muitos ainda insistem em ficar em casa sem fazer nada. O que você pensa a respeito disso? Quando a gente fala da violência, a gente fala do idoso acima dos 80 anos. Então, esse idoso ele não tem tanta mobilidade, nem tanta disposição e tantas possibilidades. Então é difícil a gente pedir para uma pessoa acima de 80, que já está fragilizada, que ela saia para a rua para se exercitar. E a gente também impõe ao idoso os nossos hábitos. A gente acha que agora ele tem que se exercitar, mas ele nunca foi educado ao longo da vida para que se exercitasse. Então é muito fácil nós, hoje com 30, 40, 50 anos, exigirmos de uma pessoa de 80 que faça coisas que ela nunca fez na vida. Isso também é um desrespeito. Aí vem toda a preparação, que é um outro assunto. Com certeza. Obrigada, Rosane. Obrigado, um bom dia.